Bom dia, tudo bem? Olha que boa notícia! O IDAF reduziu e até parou de cobrar algumas taxas do produtor rural capixaba. As isenções elas foram feitas com base na classificação de algumas atividades. Por exemplo, todo licenciamento ambiental simplificado, aí eu posso citar algumas atividades. Por exemplo, secagem de café, espolpador de café, produção de carvão, avicultura, suinocultura, dentre outras atividades que se enquadram dentro da classificação simplificada, ou seja, são os empreendimentos de menor porte, mas que em número de empreendimentos representam a grande maioria. Todos esses empreendimentos tiveram a isenção de taxa de licenciamento. Esse assunto é destaque no ES Rural de hoje, que traz também a diferença entre poncã e mexerica. A mexerica e a poncã têm aspectos de sabor e aroma bem parecidos, porém, cada uma deriva de um cruzamento genético entre espécies diferentes. Do fundo do baú, uma reportagem sobre o curso de panificação em Castelo, região de montanhas do Espírito Santo. São resgatadas e trocadas receitas antigas das famílias em que a matéria-prima principal é da própria região. E a gente pensa o seguinte, que não temos que trazer para elas aqui receitas prontas totalmente. A gente vê uma importância muito grande, né? A gente está aprendendo, se aperfeiçoando cada vez mais, né? Aprendendo coisas novas. E resgatar coisas, né? Receitas que a gente talvez acaba ficando esquecido, né? Tem ainda o cultivo de morangos orgânicos em Guaçuí, no sul capixaba. Com tecnologia, fé e muito trabalho, os agricultores colhem excelentes resultados. Que antes a gente trabalhava com café e também com pecuária de leite, só que não tinha um bom retorno, a gente estava passando por dificuldades, a gente morava no município de Muniz Freire. E minha família já trabalhava com morango aqui em Guaçuí. E a gente decidiu vir para cá também, se arriscar, se aventurar, trabalhar com morango. E viemos e, graças a Deus, deu muito certo. É agricultura familiar, a gente não tem mão de obra de fora, as crianças não participam. Então a gente só trabalha nós mesmos, nós não colocamos mão de obra de fora. Nesses 1.000 metros quadrados estão plantados 7.700 pés de morangos orgânicos. Aqui, o casal chega a colher até 220 quilos por dia. E a fruta pode ser encontrada em diversos estabelecimentos, até na cidade de Espera Feliz, em Minas Gerais, e em Santa Clara, no Rio de Janeiro. E tem muito mais no ES Rural de hoje. Fique com a gente que o programa está entrando no ar. Bom dia, tudo bem? O morango era visto como um dos produtos agrícolas que mais recebiam agrotóxicos. Isso porque, no passado, quem plantava morango também plantava hortaliças. E o morango acabava recebendo produtos químicos que, na verdade, são recomendados para outro tipo de cultivo. Mas essa situação está mudando. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, criou o Polo de Morango, com ações para a produção sustentável e agroecológica. Guaçuí, na região sul do Espírito Santo, é um dos municípios capixabas com maior relevância na produção de morangos orgânicos. E com tecnologias mais eficientes, muito trabalho e fé, a família Quinelato virou exemplo na produção de morangos orgânicos. Olha só. Quando se fala em produção orgânica, muitos pensam em produtos pequenos. Mas isso está totalmente fora da realidade encontrada nos campos. O mercado de orgânico cresce 30% ao ano. É um mercado que está em franca expansão. Acabou aquele mito do produto orgânico ser um produto pequeno, esmirrado. Não. Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente produz um produto de qualidade superior àquele produto produzido de maneira convencional. E com vantagem, você não agride o meio ambiente. No município de Guaçuí, com um clima tropical ameno, típico das regiões serranas, Gilson aproveita as vantagens do local para produzir morangos orgânicos. Ele e a esposa Ivone trabalham há 8 anos com o fruto e, segundo ela, a entrada no ramo se deu ao pouco retorno que tiveram com as lavouras de café. E agora não pensam em voltar atrás, mas apenas expandirem os negócios com os morangos. Que antes a gente trabalhava com café e também com pecuária de leite, só que não tinha um bom retorno, a gente estava passando por dificuldades, a gente morava no município de Muniz Freire.
E minha família já trabalhava com morango aqui em Iguaçuí. E a gente decidiu vir para cá também, se arriscar, se aventurar, trabalhar com morango. E viemos e, graças a Deus, deu muito certo. A gente resolveu vir para cá, para Iguaçuí. Então, nós compramos uma propriedadezinha aqui, um alqueire de terra. Então, nós tomamos uma decisão, vamos mexer com o morango. Que o morango é um trabalho mais agricultura familiar, né? Mais familiar, né? Então, a gente achou melhor e está dando um retorno muito bom. Nesses 1.000 metros quadrados estão plantados 7.700 pés de morangos orgânicos. Aqui, o casal chega a colher até 220 quilos por dia. E a fruta pode ser encontrada em diversos estabelecimentos, até na cidade de Espera Feliz, em Minas Gerais, e em Santa Clara, no Rio de Janeiro. Olha, tem dia que varia, né? Porque quando no início da produção, a gente começa com poucas caixas. Mas a gente começa com 5 caixas, aí daí na seguinte semana já vai para 10 e na outra semana vai para 15. Em média, mais ou menos, quando tiver, depois do início da colheita, em média mais ou menos de 35, 40 caixas. Aí chega até a 80 caixas, mas vai ter dia que vai dar até, igual hoje mesmo, hoje vai dar umas 120, mais ou menos, 130 caixas de morango. E as conquistas alcançadas nas lavouras é resultado do trabalho de toda a família. É agricultura familiar, a gente não tem mão de obra de fora, as crianças não participam, então a gente só trabalha nós mesmos, nós não colocamos mão de obra de fora. Os filhos, eles cresceram, eles participam, como é que é? Participam, gostam muito, comem muito morango também. O bom que, pelo fato da gente não usar o agrotóxico, eles estão aqui no meio da roça, a gente está trabalhando, eles vêm, colhem o morango aqui na roça, comem sem problema algum, sem a gente se preocupar. E eles, trabalham, participam, ajudam a gente também em alguma coisa. Minha filha está com 13 anos, meu filho com 12, eles trabalham junto com a gente. O bom desse trabalho é que eles podem também trabalhar junto com a gente. Por ser um alimento cultivado sem agrotóxicos e sem fertilizantes químicos, a agricultura orgânica requer alguns cuidados a mais. Dá muito trabalho, né? A gente tem que ter muito cuidado, fazer o manejo adequado, porque não usa agrotóxico para proteger, então a gente tem que fazer o manejo, né? Tirando as folhas secas, cuidando mesmo. É um cultivo, assim, morango orgânico. É um cultivo que a gente tem que morar, a gente tem que morar aqui em cima do morango. Viver aqui, a gente não pode vacilar, não pode se afastar, tem que cuidar direitinho. Toda a dedicação dada aos morangos é visando a qualidade na alimentação de todos. A família agora está em busca do selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Essa certificação orgânica dá ao agricultor a abertura de mercado. Apesar do seu Gilson Quinelato não tem ainda o selo orgânico de produção, todo o sistema dele já é orgânico, faltando alguns ajustes para conseguir o selo. Mas a gente está correndo atrás disso e esse ano, mais tardar ano que vem, a gente já consegue o selo orgânico que vai abrir os mercados ainda mais para produtores aqui orgânicos da região, inclusive a família do Gilson. A propriedade de Gilson recebe assistência do Incaper, que além das instruções no manejo da lavoura, ressalta que a busca pelo selo dá uma maior valorização ao produto orgânico. São várias vantagens. A primeira vantagem é a agregação de valor na produção. O preço é um pouquinho a mais, é cerca de 30% a mais. A questão questão que eles não estão produzindo o morango com agrotóxicos, não está contaminando a família dele, nem a família de quem está comprando. Fora os benefícios ambientais, você manter a floresta, manter as nascentes, aumentar a qualidade da água, aumentar a qualidade do solo que está sendo cultivado, né? Porque a gente aqui não utiliza adubos químicos sintéticos, utiliza tudo à base de biofertilizantes, né? Que são preparados à base de adubos orgânicos, à base de esterco de galinha, de esterco de bovino, misturado a sais minerais, não é isso? Então tudo isso contribui para um meio ambiente melhor. E para finalizar mais um dia de trabalho, Gilson e Ivone, que são muito religiosos, fazem questão de agradecer a Nossa Senhora pelos frutos colhidos. A gente tem muita fé em Deus e a gente sempre pede a proteção
né, divina para o nosso plantio. A gente pede a intercessão de Nossa Senhora, que a gente acredita muito na intercessão dela, na proteção. E a gente sempre reza pedindo a ela que interceda junto ao Filho Jesus, para que ele abençoe, para que proteja o nosso plantio das doenças, das pragas, e que abençoe para que produza muito fruto. E assim, a gente pede, a gente acredita e a gente vê o resultado, a gente vê que realmente Deus abençoa o nosso trabalho. Amém, dona Ivone. Bem, a gente continua falando em sustentabilidade. O uso intensificado de água para a irrigação das lavouras capixabas pode comprometer o abastecimento. Quem não irriga na quantidade adequada e no tempo certo está desperdiçando. Pensando nisso, o Comitê da Bacia do Rio Santa Maria do Doce incentiva o uso racional da água na agricultura, nos municípios de Colatina, Santa Teresa e São Roque do Canaã. Foram implantadas na região 10 unidades demonstrativas para a realização de manejo na irrigação, usando um equipamento chamado irrigâmetro. As ações foram estendidas para os municípios de Itarana e Itaguaçu. Para definir o sistema de irrigação mais adequado para as diferentes atividades agrícolas, o produtor rural deve entrar em contato com o escritório do Incaper no município onde mora. A seguir, conheça quais serviços com isenção de taxas no IDAF. As isenções elas foram feitas com base na classificação de algumas atividades. Por exemplo, todo licenciamento ambiental simplificado. Aí eu posso citar algumas atividades. Por exemplo, secagem de café, espolpador de café, produção de carvão, avicultura, suinocultura, dentre outras atividades que se enquadram dentro da classificação simplificada, ou seja, são os empreendimentos de menor porte, mas que em número de empreendimentos representam a grande maioria. Todos esses empreendimentos tiveram a isenção de taxa de licenciamento. Você vai saber a diferença entre poncã e mexerica. A mexerica e a poncã têm aspectos de sabor e aroma bem parecidos, porém, cada uma deriva de um cruzamento genético entre espécies diferentes. Do fundo do baú, um curso de panificação em Castelo, região de Montanhas do Espírito Santo. São resgatadas e trocadas receitas antigas das famílias em que a matéria-prima principal é da própria região. E a gente pensa o seguinte, que não temos que trazer para elas aqui receitas prontas totalmente. A gente vê uma importância muito grande, né? A gente está aprendendo, se aperfeiçoando cada vez mais, né? Aprendendo coisas novas e resgatar coisas, né? Receitas que a gente talvez acaba ficando esquecido, né? Tudo isso e muito mais você confere com o retorno do ES Rural. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Não saia daí. O ES Rural está de volta e presta atenção nessa informação. A carne produzida no Espírito Santo é considerada a mais segura do Brasil. Uma pesquisa aponta que o estado lidera o ranking nacional de fiscalização na produção de carne bovina. O levantamento foi feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Universidade de São Paulo. A pesquisa mostra que apenas 4,1% dos abates realizados no território capixaba não são fiscalizados. Em segundo lugar, vem o Mato Grosso do Sul, com 4,8% dos abates de bovinos sem fiscalização. Aqui no Espírito Santo, o objetivo é zerar os abates clandestinos, legalizar os empreendimentos que trabalham com carne bovina e garantir a segurança alimentar dos capixabas. A fiscalização é feita pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, que tem outra novidade. O IDAF reduziu e até parou de cobrar algumas taxas do produtor rural. A ideia é diminuir os custos de produção de alimentos, valorizando o produtor rural do Espírito Santo. O IDAF já deixou de cobrar algumas taxas do produtor rural. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o Eduardo Chagas, que é diretor técnico do IDAF. Eduardo, quais são as atividades que têm isenção de taxa a partir de agora? Bom, Juliana, as isenções elas foram feitas com base na classificação de algumas atividades. Por exemplo, todo licenciamento ambiental simplificado. Aí eu posso citar algumas atividades. Por exemplo, secagem de café, espolpador de café, produção de carvão, avicultura, suinocultura, dentre outras atividades que se enquadram dentro da classificação simplificada, ou seja, são os empreendimentos de menor porte,
mas que em número de empreendimentos representam a grande maioria. Todos esses empreendimentos tiveram a isenção de taxa de licenciamento. Antes eles eram cobrados e agora não mais. Exatamente. Bom, outras atividades também, por exemplo, o caso das barragens. Aí, esse grupo, como a gente tem um grande interesse de fomentar a reservação de água no estado, que tem déficit hídrico, nós isentamos todas as taxas independente do porte do licenciamento, né? Tanto uma barragem pequena, por exemplo, de 1 hectare, quanto uma barragem de 50 hectares, que seria uma barragem de porte médio para grande, todas as taxas foram isentas de serem cobradas. Por que esses serviços pararam de ser cobrados do produtor rural? Porque são serviços, como eu falei, no caso da barragem, pode ocorrer de pequenas, médias e grandes propriedades, mas que para o Estado tem uma grande relevância, ou seja, não existe produção agrícola, abastecimento humano e dessedentação de animais sem água. Então, o Estado tem o interesse que os produtores rurais, os empresários investam nisso, então isentamos as taxas. No caso do licenciamento ambiental, nós estamos isentando as pessoas mais humildes, ou seja, quem tem um pequeno empreendimento, normalmente é o pequeno produtor rural. Então, é o público que precisa de uma atenção maior. Ou seja, nós estamos ajudando quem mais necessita, né? Então, isentando essas taxas. Outra taxa também que a gente não isentou totalmente, mas fez uma pequena redução, mas que significa bastante, é na taxa de emissão de GTA, que é a Guia de Trânsito Animal. Ela passou de 0,6 VRTE, que é o valor de referência, para 0,5. É uma pequena redução, mas que na escala, como é um documento que é emitido muitas vezes por dia ou por semana, também dá uma redução razoável para atender aí os produtores, aí, principalmente com o foco pessoal da pecuária. Certamente com essa redução haverá os produtores rurais vão querer licenciar mais os seus empreendimentos. Exatamente, esse é o nosso foco. Como a gente está lidando principalmente com pequenos produtores rurais, não é o foco do IDAF fazer a arrecadação em cima de pequenos produtores. Então o foco nosso é fazer a regularização ambiental dos empreendimentos deles. Por isso a gente está fazendo mais essa atividade, que é a isenção de taxas, para fomentar que esse público procure o órgão para fazer a regularização dos seus empreendimentos. Vamos reforçar então, o produtor que tiver alguma dúvida ou quiser licenciar um empreendimento, como é que deve proceder? Bom, eu oriento sempre que ele tem que procurar o IDAF do município, nós estamos presentes em todos os municípios, então temos técnicos na maioria desses municípios e entre em contato com o nosso pessoal, que a gente tem acesso a todas as informações necessárias para orientar o produtor como que ele deve conduzir para a abertura do processo para conseguir aí a licença da sua atividade. Realmente uma iniciativa que ajuda a fazer o rural capixaba cada vez mais forte. Agora vamos visitar o passado. Sabe aquele caderno com as receitas incríveis que a vovó fazia? Pois é, esse caderno foi fundamental num curso de panificação realizado em Castelo, na região de Montanhas do Espírito Santo. Uma oportunidade para trocar receitas de família e preparar várias delícias usando os produtos cultivados na região. Vamos rever a reportagem que a gente encontrou nos nossos arquivos. Produzir massas de forma artesanal. Isto é o que as mulheres de Forno Grande, comunidade rural de Castelo, aprenderam na primeira etapa do curso de panificação artesanal que foi oferecido pelo Incaper. São 5 etapas que associam teoria e prática, o que garante ainda mais a qualidade aos produtos. Além disso, são resgatadas e trocadas receitas antigas das famílias em que a matéria-prima principal é da própria região. A gente vem aqui na comunidade porque elas solicitaram, um grupo de mulheres, né? E a gente pensa o seguinte, que não temos que trazer para elas aqui receitas prontas totalmente. Eu trabalho muito a questão da criatividade delas, para que depois elas utilizem recheios, né, por exemplo, morango, que elas têm muito aqui de geleias, doce de morango, etc. E a gente estimula também a questão do resgate de receitas antigas, as receitas das vovós, né? Receitas muitas vezes que estão sendo até esquecidas, que já não se faz mais. Então a gente trabalha muito essa questão do resgate, para que elas voltem a praticar essas receitas antigas para que não se perca. A gente vê uma importância muito grande, né? A gente está aprendendo, se aperfeiçoando cada vez mais, né? Aprendendo coisas novas e coisas
resgatar coisas, né? Receitas que a gente talvez acaba ficando esquecido, né? Pães doces e salgados, roscas, pão de queijo, pão de nata, recheios de morango, coco, frutas cristalizadas. São algumas das delícias feitas no curso, que tem a preparação do glúten como ponto forte. As pessoas não sabem o que é o glúten, né? Então eu preparo com elas o glúten. Com a farinha de trigo e a água, fazemos a massa, depois lavamos e fica esse glúten que é a proteína da farinha de trigo, certo? E aí elas ficam encantadas, né, com essas coisas que não podia nem imaginar. Depois do curso de panificação artesanal, as mulheres pretendem comercializar aqui em Forno Grande e também na sede do município de Castelo todos os produtos fabricados. Por ser uma região turística, a comercialização é importante para valorizar os produtos do local. A intenção é colocar em prática, porque aqui a gente tem muita visita, né, de turistas, a gente vê a necessidade da gente ter o produto para atender os turistas que vêm visitar, né, que vêm fazer uma visita, vêm passear, vêm ficar, igual a gente tem lá a pousada, então a gente vê como que eles ficam, como que é importante ter, né, o produto para a gente oferecer. Para a comercialização, o INCAPER dá suporte às participantes depois que o curso acaba. Assim, as vendas são feitas em pontos específicos. A gente ajuda desde de selecionar qual produto, né, que está sendo mais aceito no mercado, até todo o trabalho de embalagem, rotulagem e abertura de canais de comercialização. Que a gente tem em Castelo, né, a Casa do Artesão Castelense. Temos um programa Castelo Produz, onde os produtos são colocados em supermercados, né, locais. E temos a Feira da Agricultura Familiar, que são canais lá em Castelo, né, de comercialização lá em Castelo. E aí a gente assessora para essas pessoas chegarem até o comércio com produto de qualidade. Que bacana, hein? Bem, vamos agora de frutas cítricas. A poncã é um produto bastante cultivado aqui no Espírito Santo, principalmente na região serrana. Mas tem gente que chama de tangerina poncã, outros chamam de mexerica poncã. Afinal, qual é o nome certo, Hércules? Olá, Juliana. O mais correto é chamar de tangerina poncã ou simplesmente de poncã. Na verdade, o que algumas pessoas não sabem é que a mexerica também é um tipo de tangerina. A mexerica e a poncã têm aspectos de sabor e aroma bem parecidos. Porém, cada uma deriva de um cruzamento genético entre espécies diferentes. Agora, como podemos diferenciá-las? É fácil. A mexerica possui muito mais óleos essenciais em sua casca, o que a deixa com um cheiro mais forte e ácido quando descascada. Já a poncã possui a casca menos presa aos gomos e um sabor mais doce. Resumindo, seja a mexerica ou seja a poncã, ambas são deliciosas, não é mesmo, Juliana? São deliciosas sim, mas descascar a tal da mexerica realmente denuncia a gente, hein? Bem, o ES Rural de hoje está chegando ao fim. O abraço vai para Jorge Efigem, produtor rural de Vila Velha, na região metropolitana da Grande Vitória. Ele entrou em contato com a gente recentemente e já abriu as portas da propriedade para receber a equipe do ES Rural. Olha as imagens dele aí. Seu Jorge tem uma belíssima plantação de uvas e está sempre ligado no nosso programa. Para nós, é um prazer mostrar a história de gente como o senhor, seu Jorge. Um abraço, hein? Para participar do nosso programa, você já sabe que é fácil. Se tem alguma dúvida sobre agropecuária, mande um e-mail para a gente. Anota aí, esrural.tve@rtv.es.gov.br. A nossa equipe vai atrás das respostas para você. O nosso novo encontro, você já sabe, é na semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau!